Queremos orar pelo pastor Gilson, vem cá. E é uma alegria que ele pode contribuir conosco, tanto hoje pela manhã, como à noite. E cremos que Deus irá mais uma vez usar a sua vida. Ele já esteve em nossas Assembleias Nacional, contribuindo conosco. E temos testemunha de como Deus o tem trazido um zelo pelas Sagradas Escrituras. Te louvamos, Pai, pela disposição do teu servo de vir de tão longe para estar conosco nesses dias. Por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, na vida dele, de Shirley, a sua esposa, dos seus 3 filhos abençoados, onde ele passou nas igrejas do Brasil e agora ali na França há mais ou menos quase 7 anos. Nós invocamos a bênção do Senhor para que se digne o Senhor de usar a sua vida na exposição da palavra para o nosso ensino, exortação e edificação. Em nome de Jesus, amém. À vontade. Bom dia, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Nessa manhã, em nome do Senhor, já estamos há 8 anos, pastor, na França. 8 anos na França. Trazemos a saudação da nossa família. Hoje à noite eu vou mostrar uma foto, né? Os meninos já não estão tão pequenos. Uma foto da Shirley também. Eles estão acompanhando da França, porque agora são por volta de 2 da tarde. E trazemos a saudação da nossa família, do qual temos um carinho muito grande pelo Betel, Betel Manaíra, toda a instituição do Betel. Para mim é uma honra poder estar com vocês. Trazemos também a saudação da Église Évangélique Baptiste de Besançon. Chegamos lá em 2017, 24 de setembro de 2017, na Métropole de Lille, numa cidade, uma vila na fronteira com a fronteira belga, a pequena cidade de Alluin. E ficamos lá cerca de 1 ano e 9 meses, quase 2 anos, cooperando com esta igreja que faz parte da Associação das Igrejas Evangélicas Batistas de Língua Francesa. Essa associação compreende 3 uniões batistas: a União Batista da França, a União Batista Belga e a União Batista Suíça. E depois, em 2019, recebi o convite de ir para Besançon para substituir um pastor que estava se aposentando e que pastoreava a igreja por 42 anos. Estamos lá desde 2019 e nesse tempo tem sido um momento de crescimento espiritual para a igreja. Nesse tempo temos experimentado muitas bênçãos do Senhor. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então trazemos essa saudação para os irmãos e queremos compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu gostaria de convidá-los a abrir vossas Bíblias, por favor. Na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 9. Eu gostaria de pensar com vocês nessa passagem muito conhecida das Escrituras, na perspectiva do tema do aniversário do Betel, uma obra feita a muitas mãos. Eu gostaria de refletir nesta carta e eu pediria, por favor, que você não fechasse sua Bíblia, mas mantivesse sua Bíblia aberta nesse texto da Palavra de Deus. Eu vou ler o texto, estou na tradução a Nova Almeida atualizada, mas certamente você poderá acompanhar na sua tradução. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isto não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos?
Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Minha reflexão nessa manhã visa compreender essa afirmação final de Paulo, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Não dá para construir uma obra a muitas mãos sem uma correta compreensão de quem somos nessa obra. A igreja de Corinto começou como fruto do trabalho do apóstolo Paulo, após ter saído de Atenas, logo depois da sua discussão no Areópago, Atos capítulo 17. E embora o discurso de Paulo tenha utilizado elementos filosóficos e históricos para abordar a importância do Deus desconhecido, a verdade é que a repercussão da pregação de Paulo não foi positiva. Sendo assim, podemos dizer que a chegada de Paulo a Corinto tinha vindo após um fracasso, pois alguns homens se juntaram a ele, alguns creram. E a Bíblia fala de Dionísio, membro do Areópago, Damaris e outras pessoas. Mas não foi uma grande repercussão. E não é de estranhar que Paulo comece a sua carta aos Coríntios dizendo que enquanto esteve com eles, anunciou-lhes os mistérios de Deus, não usando de ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidiu nada saber entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E Paulo diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que esteve entre eles, falando que a sua palavra e a sua pregação consistiam não em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração no poder e no Espírito, para que, como diz Paulo, a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E quando observamos Atos dos Apóstolos, vemos que Paulo se encontrou com Áquila e Priscila e juntamente com Timóteo e Silas, testemunharam de Jesus na cidade de Corinto, primeiramente entre os judeus. Mas como houve uma oposição de certa parte dos judeus, a Bíblia diz que foi ali que Paulo disse, vou partir para os gentios. E lá nasceu a igreja de Corinto, com um grupo de judeus, e a Bíblia fala de Crispo, o chefe da sinagoga e sua família, e fala de gentios, como Tício Justo. E segundo Lucas, Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. E olha que coisa interessante. Aquilo que tinha começado com um certo fracasso entre os gregos, em Corinto parecia avançar. E ali termina a segunda viagem missionária de Paulo, que mostrava a importância dessas mãos trabalhando juntas, dessas mãos unidas. E a Bíblia diz que Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso, e de lá partiu para Cesareia até Jerusalém, compartilhando tudo aquilo que Deus estava fazendo na Ásia. É nesse contexto que surge a figura de Apolo. E Apolo chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, um homem, diz a Bíblia, eloquente e poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, alguém que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas que conhecia apenas o batismo de João. Áquila e Priscila fizeram um discipulado com esse poderoso pregador, que certamente tinha a famosa oratória de Alexandria. E o resultado foi
que Apolo foi parar em Corinto, enquanto Paulo iniciava sua terceira viagem missionária em Éfeso. Certamente Paulo tinha ido a Corinto com o apoio de Áquila e Priscila. E a ideia era que esse trabalho tinha que agregar força, unir força. Agora presta atenção, meus amados irmãos e irmãs. Vocês compreendem agora a questão de Paulo? Quando ele inicia o capítulo 3, a questão não era Apolo e Paulo, porque certamente cada um deles tinha estilos diferentes de ensino, talvez até de temperamento. O problema era a imaturidade da igreja de Corinto. De modo que Paulo não pode falar com eles como pessoas espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. E aqui vemos um primeiro problema dessa igreja: a imaturidade espiritual. E a imaturidade espiritual pode ser um problema quando falamos de mãos que trabalham unidas. O que vem da carne senão ciúmes e brigas? E quando observamos as obras da carne, é muito interessante que Paulo, aos Gálatas, ele lista uma série de obras da carne que se relacionam a essa carnalidade que se manifesta nas relações humanas: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Tudo isso faz parte do combo de imaturidade que pode criar problemas quando falamos da obra de Deus. Mas havia um segundo problema na igreja de Corinto, que derivava do primeiro, e que Paulo chama de padrões humanos. Se você observar atentamente os versos 3 e 4, Paulo cita duas vezes a frase andam segundo os padrões humanos. E é interessante que Paulo utiliza duas palavras diferentes. No verso 3 ele utiliza sarkikoi, significa carnal. E no verso 4 ele utiliza anthropoi, humano. Quando somos guiados pela carne, que manifesta essa imaturidade através de sentimentos carnais, o resultado é que passamos a seguir um padrão humano para as coisas espirituais. Essa perspectiva de eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo se baseia nessa premissa de um padrão humano que valoriza o poder, o domínio dos processos, uma liderança centrada em pessoas. E é possível que na igreja de Corinto, alguns tenham se identificado com a pregação de Apolo. Um pregador poderoso, fervoroso, eloquente. E é possível até que alguns menosprezassem Paulo, porque ele tinha uma forma diferente de expor. E se você ler, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, Paulo cita o que ele escuta. As cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Por que cito esses problemas, amados irmãos? Porque na obra de Deus devemos estar conscientes de que Deus não glorifica homens. A glória pertence somente a Ele. Infelizmente é mais fácil falar de unidade do que vivê-la. É mais fácil dizer, vamos unir as mãos e fazer a obra, do que pôr em prática esse princípio. Há muita imaturidade e padrão humano na obra de Deus, onde as pessoas se avaliam no tamanho da igreja, no número de membros, na localidade, no prédio da igreja, na sua relevância. Quantos sentimentos de inveja, de disputa, de ciúmes surgem entre nós. Mas para isso, colocamos o verniz da espiritualidade para esconder as mazelas que testemunham contra nós. Verdadeiramente, a igreja é um milagre. Porque se dependesse de nós, ela não teria sobrevivido o primeiro século. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem somos nós?
Sejamos sinceros e avaliemos nossos caminhos para saber até que ponto nós estamos dispostos a dar as mãos e fazer a obra avançar. Até aqui o Senhor ajudou o Betel. O Senhor usou homens e mulheres, principalmente mulheres. 90 anos. E o que serão os próximos 90 anos? Nessa passagem, Paulo nos mostra algumas coisas que podem nos ajudar a deixar a imaturidade e o padrão humano de lado, para de fato darmos as mãos para que a obra de Deus avance. Quero pensar em 3 coisas. Primeiro, avalie a sua condição espiritual. Você é um bebê ou um adulto? O que é que você está comendo? Algo sólido ou leite? Os coríntios não podiam suportar a comida sólida, porque a carnalidade manifestada na imaturidade os levava a procurar coisas fáceis, simples e práticas. Queridos e amados irmãos, muitos de vocês são líderes, outros são seminaristas. Se quisermos crescer e amadurecer, não há um caminho fácil. O caminho é duro, exige disciplina e submissão. Não é possível que aqueles que estão fazendo a obra de Deus não leiam, não meditem e não apliquem a palavra de Deus nas suas vidas. É inadmissível pastores, seminaristas, líderes da igreja que não conhecem as Escrituras. Quando Paulo fala de comida e bebida, de leite e comida sólida, a referência é a palavra de Deus, porque nós crescemos nas Sagradas Escrituras. São as Sagradas Escrituras que nos tornam maduros, que fazem com que deixemos as coisas de menino e avancemos para a maturidade. Segundo, avalie o padrão que utiliza. Na minha caminhada cristã e pastoral, às vezes sou confrontado com colegas tristes, abatidos, num tipo de burnout ministerial. Por quê? Porque o padrão em que se apoiam é humano. Pastores e líderes deixaram de ser pessoas dedicadas ao estudo das Escrituras para se tornarem gerentes eclesiásticos, empresários da fé, onde o padrão são as metas. Metas de batismo, meta de crescimento, de eventos e tantas outras coisas. Paulo diz: quem é Apolo? Verso 5. Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Essa pergunta tinha o objetivo de levá-los a pensar sobre o tipo de padrão que eles tinham na mente. E a resposta do apóstolo é que Apolo e Paulo nada mais são do que servos, literalmente aqui, diáconos. São diáconos, o servo da casa. A palavra diácono aponta para aquele que levanta completamente o pó para ministrar. Diaconis, alguém que cumpre a missão, que limpa a casa, que serve. Certamente que esse tipo de padrão não é aquilo que o mundo prega, não é verdade? Segundo o padrão humano, o objetivo é ser reconhecido, é estar em evidência, é ser o centro. Será que serviríamos a Deus no anonimato, irmãos? Parece que em nosso meio há uma praga. As pessoas são atraídas por isso aqui. Pelo microfone. Querem falar, querem se apresentar, estarem debaixo das luzes. Meu irmão, minha irmã, esse é o padrão do mundo.
Quem fica debaixo dos holofotes pode ficar cego por causa das luzes. Tiago, quando inicia o capítulo 3, antes de falar da língua, ele fala daqueles que querem ser mestres. E aí ele diz, tomem cuidado. Tomem cuidado. Será que serviríamos no anonimato? Eu era pastor em Bauru, uma igreja boa, não tinha nenhuma razão de poder sair de lá. Nenhuma razão. Mas quando o Senhor chamou, eu deixei uma igreja que muito me amava. E irmãos muito amados. Para ir para um lugar onde a primeira coisa que eu ouvi foi: você foi pastor no Brasil, aqui você não é pastor, você tem que aprender a ser pastor. Você tem experiência no Brasil, aqui você não tem nenhuma experiência. E aí você tem que aprender no sofrimento. Eu ouvi muita coisa que não gosta. Nós somos servos, diáconos. E quando avaliamos o padrão divino, chegamos à conclusão de que não temos do que nos orgulhar. Pois não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. O padrão de Deus significa que não temos poder para fazer nada além do dom que Deus nos deu segundo a sua própria medida. De modo mais claro, tudo que cada indivíduo possui é derivado de outro. Por isso a pergunta, quem é Apolo? Quem é Paulo? Porque no padrão de Deus, todos estão unidos por um vínculo mútuo que requer a assistência uns dos outros. Na igreja de Besançon, eu sou pastor da igreja, mas não sou o presidente da igreja. E até gosto. E eu formei um conselho pastoral, nós chamamos de conselho de anciãos. Eu tenho 2 outros que são pastores leigos que trabalham comigo. Eu sou pastor da igreja, mas tudo que eu faço, eu converso com os 2. Os 2 são totalmente diferentes de mim. Cada um prega de um jeito diferente. Mas sabe o que é legal? Um completa o outro. E a gente trabalha junto. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Gilson? Quem é Henrique? Quem é Jean-Luc? São servos. Terceiro lugar. Avalie o método de Deus e aplique-o. No método de Deus o processo é simples. Veja os versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sempre devemos ser lembrados dessas verdades, irmãos e irmãs. Pois não há nenhum espaço para a glória humana, nenhuma perspectiva que afague o nosso ego. O crescimento não dependia de Paulo, não dependia de Apolo. Cada um deles tinha uma função. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. A ênfase está no crescimento de Deus. 2 vezes a frase, o crescimento veio de Deus, mas de Deus que dá o crescimento. Quantos pastores, quantas igrejas angustiadas de mudar métodos para que a igreja cresça. O método não é seu, o método vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, e tudo o resto Deus vai te dar. Através dessa analogia, Paulo lembra como o método de Deus funciona na obra. Somos instrumentos que dependem dele. Para que a terra produza frutos é necessário arar, semear, utilizar outros meios de cultivo. Mas depois de tudo isso ter sido cuidadosamente feito, o trabalho do lavrador seria inútil
Se o Senhor do céu não tivesse dado crescimento pelo romper do sol, pela chuva que cai e pela sua maravilhosa e secreta influência. Eu moro na Franche-Comté, uma região rural. Eu moro na roça da roça. A vila onde moramos tem 2.000 habitantes. Besançon tem cerca de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. Mas eu moro numa pequena vila de 2.000 habitantes. Eu moro de lado de um campo. Nós vemos quando os tratores vêm arar a terra. Nós vemos o pessoal trabalhando na terra. Mas nunca vi alguém arar a terra, semear a terra e ficar olhando para o chão e gritar: semente, cresce! O crescimento não depende de você, meu querido. Você semeia, mas é Deus quem age. Você não é o responsável pela conversão de ninguém. Quem converte é o Senhor. Eu me lembro de... Nós estamos preparando 3 pessoas para o batismo. Nesses 6 anos em Besançon, já são 10 pessoas batizadas. Isso é uma vitória. Não imagine como na França isso é uma vitória. E uma dessas jovens, uma jovem, entrou em contato pelo Facebook da igreja, querendo saber mais da igreja. E ela se aproximou da igreja, começou a ir, uma jovem cheia de problemas. Até que um dia ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu já sou batizada numa igreja católica, mas eu sinto que preciso me batizar verdadeiramente. E uma outra que entrou em contato também pelo Facebook dizendo: eu quero aprender a orar. E ela foi lá na igreja, conversou comigo e ela disse: tem um amigo meu que mora em Paris e começou a ler os salmos comigo. E começou a orar, mas eu quero aprender a orar. Eu disse: você tem uma Bíblia? Ela disse: não. Eu dei uma Bíblia para ela. Eu disse: domingo temos o culto. Ela veio no culto e o amigo dela saiu de Paris, 450 quilômetros. Saiu de Paris para ir no culto com ela. E ela começou a ler a Bíblia, começou a orar. E ela disse: eu quero ser batizada. Não perde um estudo bíblico, não perde um culto. Quem dá o crescimento? É Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, sejamos diligentes no serviço do Senhor. É somente pela bênção de Deus que a obra pode prosperar. Por vezes nós vivemos centrados nas nossas forças, nas nossas ideias, sobrecarregados nas coisas, na falsa perspectiva de que a obra de Deus depende dos nossos esforços. Deus não o chamou para ser um gerente. Deus não chamou você para ser alguém de sucesso. Deus não chamou você para ser uma celebridade. Deus chamou você para ser servo e viver segundo a vontade dEle. Olha o que diz o verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Quando seguimos o método de Deus, não esperamos o reconhecimento humano, porque como diz o verso 8, a parte B, cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Isso é o que significa uma obra em muitas mãos. Nosso serviço, feito ao Senhor, com amor, com diligência, com visão correta, produzirá frutos para a glória de Deus. E se houver consciência de reino e de corpo, Deus não apenas será exaltado, mas Ele mesmo nos dará a recompensa. A minha conclusão nessa manhã é o verso 9. Porque somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Uma obra feita a muitas mãos,
implica em pessoas espiritualmente maduras, com uma visão e um método que vem do Senhor da glória. Percebam, irmãos, que Paulo sempre fala no plural para se referir à igreja. Sempre fala o plural para se referir à obra de Deus e àqueles que servem. Não há espaço para individualismos. Não existe na Bíblia essa ideia, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você faz parte da igreja, mas você não é a igreja. A igreja é um corpo. Nunca vi um braço separado do corpo dizer, eu sou o corpo. Não, é apenas um membro. E se um braço estiver separado do corpo, vai apodrecer e morrer. Não faz nada. Não há espaço no reino para alguém que diz assim, eu sou indispensável. Se o pastor não tivesse a minha ajuda, nada na igreja funcionaria. Meu querido, nunca pense isso. O que somos? Somos servos, dependentes uns dos outros. Eu plantei, Apolo regou. E é tão interessante notar como Paulo no verso 9 fala essas três coisas. Nós somos cooperadores de Deus. O que significa um cooperador? Sinergoi. É a palavra que fala de um colaborador, de um ajudante, de alguém que trabalha junto. A palavra sinergia traduz essa ideia de um trabalho, de um serviço que operam juntos para alcançar algo maior. Pedro, Paulo, Apolo não eram concorrentes. Cada um fazia sua parte, seguindo a direção de Jesus. Se a igreja quiser continuar, se esta obra quiser continuar, vocês não são concorrentes, vocês são cooperadores. Tem que haver sinergia. O meu dom coopera com o teu dom. Juntos fazemos a obra. Somos lavoura de Deus. Terra cultivada, essa é a ideia de lavoura. A igreja é o solo onde Deus possui, cultiva e espera que dê frutos. Jesus disse que Ele era a videira, o Pai era o agricultor, e sem Ele, nada podeis fazer, nada podemos fazer. A obra de Deus crescerá quando deixarmos o agricultor supremo cuidar da sua lavoura. Nós somos a lavoura de Deus. Mas nós somos também edifício de Deus. E é interessante que a palavra edifício e lavoura estão conectadas, estão juntas. Somos a casa que Deus edifica, a construção que Ele mesmo se ocupa, pois a obra é sua e de mais ninguém. A obra é de Deus, de mais ninguém. As duas imagens, lavoura e edifício, mostram que o crescimento da igreja deve ser orgânico. Não depende de nós, não depende das nossas estratégias, não depende das nossas ideias humanas. É Deus quem dá o crescimento. De maneira muito simples, o texto poderia ser traduzido assim, seguindo seus três genitivos de posse. Nós somos trabalhadores de Deus, empregados na lavoura e na construção da casa de Deus. Isto é uma obra feita a muitas mãos. Homens e mulheres, conscientes de sua posição, servos, ministros, com a visão correta, com o método correto, para a glória de Deus. Eu gostaria de orar com vocês um instante. Amado Deus e querido Pai, dá-nos um coração de servo. A obra é tua, o reino é teu, o crescimento vem de ti. A nós é exigido apenas maturidade que vem da palavra, humildade que vem
quando seguimos a Jesus e seu exemplo. Mãos que trabalham juntas, dons que servem juntos, com um só objetivo: o engrandecimento do teu nome. Abençoa as igrejas aqui representadas. Abençoa o Betel brasileiro. Que esta linda instituição possa continuar a crescer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.